A reforma da Previdência de 2019. Nossa, ela mudou as regras do jogo para milhões de brasileiros. Mas a pergunta que fica é: o que está escrito na lei é o que realmente acontece no dia a dia? Nesta análise, a gente vai mergulhar nesse abismo que pode existir entre um direito que está lá, garantido na Constituição, e os obstáculos do mundo real. Então, vamos direto ao ponto, né? Quem é que dá a palavra final sobre a aposentadoria? É a lei máxima do país ou será que é um manual de regras interno de uma agência do governo? Olha, a resposta para isso talvez não seja tão óbvia quanto parece, e é justamente o que a gente vai desvendar agora. E para a gente entender essa história, primeiro a gente precisa olhar para a teoria. No papel, o nosso sistema de leis é todo organizado de um jeito bem claro, que os especialistas gostam de chamar de a pirâmide das leis. Esse conceito, que é conhecido como a pirâmide de Kelsen, é tipo a espinha dorsal de todo o nosso sistema jurídico. Lá no topo, intocável, está a Constituição. Abaixo dela vêm as leis. E lá na base ficam os decretos, as portarias, as normas. A regra de ouro é simples. A base tem que obedecer ao topo. Parece fácil, certo? Bom, vamos ver. E foi justamente lá no topo dessa pirâmide que, em 2019, o Brasil viveu um verdadeiro terremoto legislativo, a grande e tão falada reforma da Previdência. E atenção, porque a gente não está falando de uma leizinha qualquer, foi uma emenda constitucional, a de número 103. Isso quer dizer que o próprio livro de regras do país foi reescrito, sabe? E isso mandou ondas de choque por todo o sistema, mudando o futuro de milhões de brasileiros. Mas o que foi que mudou exatamente? Vamos olhar mais de perto agora para as alterações que mais impactaram a vida de quem busca a aposentadoria. Olhando aqui para essa comparação, a gente vê uma das mudanças mais radicais. Antes, em muitos casos, era possível se aposentar só pelo tempo de serviço, sem uma idade mínima. Depois da reforma, bom, essa regra geral acabou. Passou a valer uma idade mínima obrigatória, 62 anos para as mulheres e 65 para os homens, ou seja, o acesso à aposentadoria ficou, nesse ponto, mais restrito. E este quadro aqui resume bem o aperto. A aposentadoria só por tempo de contribuição como opção principal foi extinta. E o cálculo do benefício? Antes, eram usados 80% maiores salários, o que tendia a aumentar o valor. Agora, a conta pega a média de todos os salários desde 94, o que geralmente acaba diminuindo o valor final. E para os homens, o tempo mínimo de contribuição subiu de 15 para 20 anos. Resumindo, ficou mais difícil se aposentar e para muita gente o benefício pode ser menor. Ok, a gente viu que a lei mudou lá no topo da pirâmide. Mas como é que essa mudança gigante chega no balcão, no dia a dia do cidadão? É aqui que a nossa história ganha um protagonista bem prático, o INSS. É bom pensar no INSS como se fosse a ponte entre a lei e a vida real das pessoas. É ele que analisa, que calcula, que paga os benefícios. Teoricamente, a missão dele é uma só: aplicar o que a Constituição e as leis mandam. A palavra-chave aqui é teoricamente. E para guiar os seus funcionários, o INSS cria o próprio manual de regras, a chamada Instrução Normativa, a IEN. É um documento interno que diz o passo a passo de como analisar cada pedido. Agora, lembrando da nossa pirâmide, esse manual deveria estar lá na base, só obedecendo a tudo que está acima dele. E é exatamente aqui que a trama toda se complica. O que acontece quando o manual de instruções lá da base começa a agir como se fosse a lei lá do topo? Será que, na vida real, a nossa pirâmide está de cabeça para baixo? Essa citação de uma análise jurídica resume o problema de um jeito perfeito. Ela diz que, na prática, o manual interno do INSS muitas vezes acaba sendo mais importante que a própria Constituição, criando uma burocracia gigante onde não deveria existir. O resultado é esse aqui. A pirâmide se inverte. Uma regra interna, um procedimento que deveria só facilitar o trabalho, acaba se transformando num verdadeiro muro, muitas vezes criando exigências que a própria Constituição nunca previu. O que era para ser um guia, vira um obstáculo. Mas o que isso significa para quem está lá na ponta tentando se aposentar? Vamos ver qual é o impacto direto dessa inversão na vida das pessoas. Na prática, isso quer dizer que uma pessoa pode ter um direito claro, garantido na Constituição, mas mesmo assim ter o seu pedido negado por causa de uma regrinha, de um detalhe no manual interno. O caminho que deveria ser reto se transforma num labirinto burocrático. Por isso,
Entender que existe a lei e que existe o procedimento interno é o primeiro passo para não se perder nesse caminho. E assim, a gente volta à nossa pergunta lá do começo. A lei que está no papel é a mesma que se aplica lá no balcão? Depois de tudo que a gente viu, fica claro que a resposta não é tão simples assim. E essa distância entre a teoria e a prática pode definir o futuro de muita gente.